Olá, turma! Sejam bem-vindos mais uma vez à aula da professora Raimunda Amazonas. E hoje nós temos como tema um texto dissertativo argumentativo por enumeração. Ele é um dos primeiros textos aprendidos na escola, muito simples, porém funcional, muito querido pelos leitores, alunos, pelos professores e não por que dizer pelas bancas. Esse texto dissertativo argumentativo que vamos trabalhar hoje, nós já vamos partir do princípio que hoje a preferência das redações, a preferência é por 4 parágrafos, então assim nós vamos dividir o nosso texto, tá bom? Então partimos da seguinte proposta de que, por ser um texto dissertativo argumentativo, nosso texto, nossa proposta, ela possui 3 partes, e essas partes são assim classificadas. No primeiro tópico nós vamos trabalhar na introdução, e essa introdução, ela traz um parágrafo, e esse parágrafo ele está composto de um tópico frasal, que vai estar argumento 1 mais argumento 2. A segunda parte da nossa redação, ela vai ser chamada de desenvolvimento, e nós vamos conter mais dois parágrafos. Nesse desenvolvimento, o primeiro parágrafo, nós vamos usar para desenvolver o argumento 1, o segundo parágrafo do desenvolvimento, nós vamos usar para desenvolver o argumento 2, certo? E a terceira e última parte desse nosso projeto, nós vamos chamar de conclusão, que nada mais é para trabalharmos a problemática da proposta de intervenção, que é a solução. Então, assim estão divididos em 3 partes, essa nossa aula de hoje, e esse texto será composto de 4 parágrafos, tá certo? Então, assim estará a nossa divisão, ok? Vamos lá então começar a nossa aula de hoje, que será bem simples. A nossa proposta de hoje temos o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É um tema muito recorrente, então esse é o tema proposto pelo vestibular. Primeira coisa que você vai fazer ao receber um tema, nada mais é do que ler os textos motivadores, porque são eles que vão direcionar o seu raciocínio, te levar o caminho, e os textos motivadores já começam também a acionar, a te motivar, a te fazer mexer todo o teu conhecimento, o que tu já ouviste, o que tu já leste, já começa a te sacudir para trazer as tuas ideias, as tuas motivações sobre esse assunto. E a partir disso você vai montar o seu esquema. Então eu tenho o tema proposto pelo vestibular. A partir daí eu vou escrever a minha redação. Então eu vou acionar a minha introdução, e nessa introdução eu preciso fazer o quê? O primeiro passo para eu fazer a minha introdução nada mais é do que elaborar a minha tese. Então observe, você tem o tema proposto no vestibular, e esse tema ele vai acionar em mim um conhecimento, o meu ponto de vista, e eu vou então agora fazer a minha tese, o meu ponto de vista sobre o tema proposto pela banca. E esse meu tópico frasal, essa minha tese, ela deve contemplar esse tema. Então, a primeira parte da minha introdução, eu preciso elaborar a minha tese, E essa tese tem que estar com o meu objetivo, e ela tem que estar também delimitada. Então, ela tem a delimitação, que nada mais é do que trazer que essa violência da mulher, ela é na sociedade contemporânea e ela é ainda no Brasil. Então, está delimitada. E a minha proposta o meu objetivo é dizer que ela ainda persiste até os dias de hoje. Então, ótimo, fechei a minha tese e veja como ficou ela escrita. Então ficou assim, Desde a colonização do Brasil até a contemporaneidade, a mulher tem sido alvo de violência no país. Essa é minha tese. E ela então aí contempla tudo o que eu acabei de falar. O meu segundo passo é para eu ainda constituir a minha introdução. Eu descobri a minha tese. Agora eu vou perguntar, para esta tese, por que a mulher tem sido alvo de violência na sociedade contemporânea, na sociedade brasileira? E ao perguntar por que para esta tese, eu vou ter as causas. E essas respostas, por que a mulher tem sido alvo,
eu vou ter então os meus argumentos. E são esses os argumentos que eu vou utilizar na minha introdução, certo? E aí eu vou montar esse projeto que eu vou chamar de introdução. E aí eu vou começar a minha reflexão. Por quê? A causa dessa violência. Eu posso pensar, será que é porque a mulher ainda tem muito medo? Será porque a lei ainda é lenta? Será que é porque ainda tem toda uma estrutura, uma cultura machista na sociedade? Eu posso ter várias opiniões, vários questionamentos, mas o importante é você pensar o seguinte: ao iniciar essas reflexões, você precisa acionar maior número de questionamento e recordar tudo que você já leu, já ouviu falar, fatos, opiniões, o que já assistiu nos meios jornalísticos, o que já leu em romance, em revistas, enfim, tudo aquilo que possa ser os teus argumentos em defesa desse teu ponto de vista que você já apresentou. Feito isso, então vamos para o nosso terceiro passo. O primeiro passo, então, foi construir uma tese. O segundo passo foi questionar essa tese para encontrar as causas. E o nosso terceiro passo agora é achar essas respostas e escrevê-las. E eu vou, então, agora selecionar só dois argumentos, porque serão só 2 parágrafos de desenvolvimento, E agora, então, eu vou buscar aqueles argumentos que são os mais defensores dessa minha proposta. Então, quem são eles, os argumentos mais convincentes para defender a minha tese? E aí eu posso encontrar. Vejamos o primeiro. Eu posso então colocar o primeiro dizendo que a insuficiência de leis e sua aplicabilidade. E o segundo nós vamos selecionar a lenta mudança de mentalidade social. Veja na tela como ficou o esquema da introdução. Veja como ficou meu parágrafo de introdução. Ele é composto de uma tese, que é meu tópico frasal, aí eu tenho uma contextualização, uma comprovação, que eu faço todo, aí eu trago um repertório pertinente, ele é eficaz e ele vai comprovar toda essa minha tese. Em seguida, eu vou fazer um ponto seguido e começo com isso surge a problemática da violência do gênero, dessa lógica excludente, que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. E veja que os argumentos são apenas mencionados. Neste primeiro parágrafo, só informamos o assunto sobre o qual iremos tratar, não desenvolveremos nada agora desses argumento 1 e argumento 2, e eles trazem uma marca coesiva que seja para unir esses 2 argumentos ao resto do texto. Vamos agora para o nosso segundo passo da redação. Esse segundo passo da redação nada mais é do que a elaboração do nosso desenvolvimento. E esse nosso desenvolvimento, ele parte da nossa introdução. E agora nós vamos construir esse nosso desenvolvimento. Esse nosso desenvolvimento, ele constará de 2 parágrafos. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, claro que eu vou trazer o meu primeiro argumento. Vejamos como isso fica na tela. Observe que eu destaquei na tela o meu primeiro argumento e eu já faço essa introdução do primeiro argumento também com um elemento para eu destacar a chamada desse argumento, como assim está escrito. Vale ressaltar primeiramente que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas da violência contra o gênero feminino. Observe então que eu coloco vale ressaltar primeiramente e coloco a questão constitucional e sua aplicabilidade. Está aí então o nosso primeiro argumento. O que eu preciso agora? Trazer comprovação
desse meu conhecimento, dessa minha ideia, do que eu preciso para dizer para o examinador que eu tenho razão, que a lei ainda é lenta e ela contribui para que a violência persista contra o gênero feminino na sociedade brasileira. E aí ele parte então do repertório, né, que ele traz do filósofo Aristóteles, traz então esse repertório, esse conhecimento, e a partir do momento que ele traz esse conhecimento, ele vai acionar e vai contextualizar com a realidade, né, que é possível perceber que essa teoria de Aristóteles pode ser aplicada na sociedade brasileira. Além disso, ele ainda tem como provar que a lei é lenta, mostrando que mesmo existindo a Lei Maria da Penha e a do feminicídio, né, que garantem essa integridade física, né, emocional da mulher, ela ainda sofre a violência. Então, não adianta ter tantas leis, mas a mulher ainda está sendo violentada. Então, observe que está comprovando. A partir de toda essa comprovação, né, ele agora parte para já antecipando, concluindo, dizendo, comprovando mais uma vez, olha, o que eu estou falando tem sim comprovação, ela tem veracidade da minha tese, que nós vamos chamar de já um adiantamento dessa conclusão, que é o final do parágrafo, uma emancipação dessa postura de validação da minha tese, de todo esse argumento do parágrafo. Desse modo, evidencia-se a importância do reforço da prática da regulamentação efetiva da lei como forma de combate à problemática. E é isso daí, então, termina o parágrafo reforçando, validando todo o assunto desenvolvido nesse parágrafo. E a partir de então, eu vou para o segundo parágrafo do desenvolvimento, que nada mais é do que validar o segundo argumento que está lá na minha introdução. Vejam na tela como fica esse segundo argumento, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ele está aí na nossa tela, começando com uma marca coesiva sublinhada. Outrosim, destaca-se uma cultura machista como impulsionadora da violência contra a mulher. Observem que eu então já coloquei o segundo argumento. A partir disso, o que eu vou fazer? Nada mais do que comprovar essa tese. E a comprovação nada mais vem do que conhecimento científico, ele precisa ser validado, ele precisa ser pertinente ao tema, ele precisa ter respaldo, né, ou nas leis, ou na ciência, ou em conhecimento que é documentado na história, e assim sucessivamente. Então ele traz uma teoria do filósofo Emílio Durkheim, né, para ele poder contextualizar esse fato, né, de que o machismo ainda impulsiona a violência na sociedade, para mostrar que a teoria de Durkheim trabalha com a coletividade, e nessa linha, seguindo da coletividade, que vai entrar o pensamento do sociólogo, mostrando que se uma criança dentro de uma família que presencia um comportamento violento, ela tende a repetir esse comportamento. Então, ela consegue sim comprovar que essa cultura se perpetua. Mais uma vez, para terminar o parágrafo, ela também emancipa, ela já anuncia, ela vai validar todo esse seu repertório, conhecimento, fechando o parágrafo com uma frase conclusiva. Assim, o fortalecimento do pensamento da exclusão feminina, transmitido de geração a geração, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema no Brasil. Então, você observou que tem uma introdução, que é a base desse parágrafo, que é a tese, uma fundamentação e um fechamento do parágrafo validando todo o meu discurso. Vamos então agora construir a última parte da minha redação, que é chamada de conclusão. E essa conclusão nada mais é do que o parágrafo que precisa articular todas as ideias e dar uma solução.
eu preciso solucionar, porque nada mais justo do que se eu apresentei um problema na minha introdução, esse problema foi desenvolvido, argumentado, eu mostrei as causas como a sociedade vem enfrentando, eu apresentei todo ele fundamentado, agora nada mais do que eu colocar uma solução para esse problema. Veja isso como fica na tela. Entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade é fruto da ainda fraca eficácia das leis e da permanência do machismo como um intenso fato social. Esse primeiro período que eu acabei de ler, que está destacado de vermelho, é ele que inicia a conclusão usando o marcador linguístico. Observe aí, destacado a palavra portanto. Ele vai retomar a reafirmação de todo o texto trabalhado. Logo em seguida, é a partir dessa expressão posto isto, também destacado aí no texto, que é mais o marcador linguístico para vir a proposta de solução do problema que nós vamos apresentar. E essa proposta, ela tem que estar voltada a inibir as causas da situação que toda foi trabalhada na nossa redação. E essa proposta, ela tem os seguintes elementos. Ela constará de um agente da ação a ser feita, representado nesta redação, observe aí, o governo federal, aliado à esfera estadual e municipal. Ela também constará de uma ação. Essa ação a ser feita vai ser elaborar um plano de implementação de medidas. Como essas medidas, essa ação será feita e bem detalhada, ela precisa estar composta aí dentro desse texto. E, por fim, o efeito, que nada mais é do que a finalidade a que se pretende chegar com essas medidas que nós estamos observando, iniciado pela expressão a fim de. E toda essa composição está terminada no texto com mais um período também destacado aí, retomando a teoria de Aristóteles para fechar com chave de ouro, o que também chamamos de circuito fechado. E esta pequena composição, fechamos assim a nossa redação com o último parágrafo chamado de conclusão. Essa redação que nós acabamos de ver foi o projeto de texto dissertativo argumentativo por argumentação. Ele foi visto por fragmentos. Agora eu vou colocar no texto ele completo só para você ter uma noção da sua plasticidade, ele por inteiro, ter um panorama dos 4 parágrafos. E aqui termina a nossa videoaula de hoje. Faça um bom proveito dela. Lembre-se que só se aprende a escrever escrevendo. Eu estarei aqui com mais outras aulas. Obrigada pela sua companhia e aguardem os próximos vídeos. Um grande abraço da professora Raimunda e fiquem com Deus.